Olá, tudo bem aí com você? Aqui quem vos fala é a professora Mila e eu tô aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre o universo do cérebro humano e o quanto esse universo grandioso e super misterioso, por isso que muito me agrada, inclusive. Tô aqui para falar quanto esse universo tem relação com o universo do movimento humano, que é outro universo grandioso, que tá comigo aí há mais de 12 anos que eu atuo dentro do contexto da área do movimento humano. Vem comigo, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história. E vamos lá. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Como a gente quer usar o cérebro a favor para a gente construir um estilo de vida mais ativo. Hoje eu vou trazer alguns elementos, alguns pontos importantes que a Mila aqui que vos fala entende, que a Mila que vos fala traz sobre a experiência prática dela, pessoal, né, inclusive, sobre a minha experiência pessoal na minha construção do meu estilo de vida ativo, sobre a experiência que eu tenho atendendo outras pessoas há mais de 12 anos dentro da área da educação física e também sobre a experiência que eu tenho dentro da área da pesquisa e da área acadêmica que eu trabalho há mais de 8 anos, vamos colocar juntando tudo, né? Juntando desde a época que eu fiz o mestrado, tá? E um compilado, assim, um pedacinho desse compilado, né? Porque isso aí é um tema muito amplo, né? Para eu conseguir explicar tudo nessa aula, mas um compiladinho de todas essas minhas experiências eu trago os pontos que eu penso que são mais importantes para compartilhar um pouquinho dessa experiência toda da minha área profissional com você. E espero que faça sentido para você todo esse conhecimento, como faz sentido para mim e como eu uso esse conhecimento para aplicar em todos os meus contextos pessoais e profissionais que eu atuo. Então vamos lá. Para começar a falar sobre isso, eu queria falar antes o que é esse estilo de vida ativo, para a gente entender o mesmo contexto aqui, sair da mesma linha de raciocínio, digamos assim, tá? Para a gente entender o estilo de vida ativo, quando eu me refiro a um estilo de vida ativo, ele tem dois olhares importantes. Tem comportamentos que estão associados a ele. São os comportamentos ativos ou os comportamentos sedentários, que eu apresento alguns exemplos aqui nesse slide para você. Em relação aos comportamentos sedentários, os mais tradicionais que a gente encontra, né? Jogar videogame, dirigir, trabalhar na frente do computador, né? Ficar muito tempo sentado, assim como eu estou neste momento, são todos exemplos de comportamentos que a gente faz todos os dias na nossa vida e são sedentários. Porém, em contrapartida, tem outros tipos de comportamentos que a gente realiza todos os dias na nossa vida também, que são os comportamentos ativos. E esses comportamentos ativos, a gente tem vários exemplos. A gente pode pensar numa caminhada, é um comportamento ativo, ir até a padaria a pé, né, é um comportamento ativo, ir até o mercado a pé é um comportamento ativo, fazer uma bicicleta, um passeio de bicicleta no seu momento de lazer, como a gente está vendo aqui, é um comportamento ativo. E um outro exemplo que todo mundo associa mais a um comportamento ativo, que é ir na academia periodicamente, por exemplo, tá? Mas o mais importante aqui, independente do tipo desses comportamentos, todos eles são considerados ativos e não é uma necessidade obrigatória de ir até um local específico para praticar exercício físico, como numa academia de musculação que eu mostro aqui nessa imagem. Tá? O comportamento ativo vai além disso daí. Ir na academia também é um comportamento ativo, mas o comportamento ativo, ele vai muito mais do que isso. Então, quando eu falo em estilo de vida ativo, eu falo em aumentar todos esses comportamentos ativos que eu trago aqui e diminuir esses outros comportamentos sedentários, tá? Então, tentar trazer um equilíbrio, digamos assim, entre esses comportamentos, potencializando mais os comportamentos ativos. Isso é ter um estilo de vida ativo, não é só ir para academia, tá? Não é só isso que eu quero dizer. Bom, e para eu explicar aqui um pouquinho como que os principais pontos que eu quero trazer e compartilhar contigo hoje, como que a gente pode usar o nosso cérebro a favor para a gente construir esse estilo de vida ativo, eu quero trazer
um conhecimento teórico aqui que a neurociências, junto com outras ciências que estudam o cérebro, né, nos trazem para entender um pouquinho mais esse raciocínio que eu vou trazer ao final aqui como conclusão, tá? E eu quero mostrar aqui primeiro essa imagem do nosso encéfalo. E quando a gente olha um pouquinho a neuroanatomia, né, entendendo um pouquinho as diferenças dessas regiões encefálicas, eu vou dividir elas em duas grandes partes aqui, para trazer um pouquinho explicar a base teórica, né, da ideia que eu quero compartilhar com vocês logo em seguida no próximo slide, que é, a gente tem a região cortical, que é toda essa região, essa minhoquinha, tá, que está aqui na região mais superficial do nosso encéfalo. Toda essa região eu posso chamar também de região consciente, todas as informações que são processadas aqui, eu vou trazer vários exemplos, tá? A gente tem consciência dessas informações, né? Tomadas de decisão, quando eu sinto dor, né? Quando eu sinto a temperatura do ambiente qual eu estou, por exemplo, todas essas percepções, essas consciências, tudo que eu tenho consciência que está acontecendo com o meu corpo e fora do meu corpo, inclusive tudo que eu enxergo, com a minha visão, que eu escuto com o meu ouvido, com a audição, enfim, todas essas sensações, essas percepções conscientes, elas perpassam por essas áreas aqui do nosso encéfalo, que é chamada de área cortical, tá? Hemisfério cerebral, tá escrito aqui, área cortical. Tudo isso aqui, ela tá subdividida em várias partes, tá? Mas não vem ao caso agora. E abaixo dela, que a gente chama de área subcortical, tá aqui toda essa região aqui, que a gente chama de área subcortical, são regiões em que todas as informações processadas aqui, elas são inconscientes. Você não percebe, você não tem consciência que está sendo processada. Por exemplo, o teu coração está batendo agora, você não tem consciência que ele está batendo, mas ele está, se você botar a mão no coração, você vai sentir a pressão dele batendo, mas você não tem consciência que ele está batendo, você não pode nem impedir voluntariamente que ele pare de bater. Por quê? Porque essas tarefas, essas ações que são realizadas, elas acontecem nessa região aqui do nosso encéfalo, que eu estou chamando aqui de subcortical. Tá? Que eu estou dividindo o encéfalo de uma maneira simplista em duas partes, tá? Cortical e subcortical. E eu estou falando isso para a gente entender as diferenças entre essas duas partes. E esse exemplo agora, esse contexto que eu trago, são as duas principais diferenças que a gente encontra no nosso encéfalo, tá? Alguns autores até comentam sobre duas partes do cérebro, a parte automática e a parte lenta. A cortical, de grosso modo, ela está responsável por realizar tarefas que o nosso corpo precisa realizar, tarefas mais complexas. Tomada de decisão, por exemplo, eu preciso decidir em viajar para a Europa ou ficar em Florianópolis, tá? Então, é uma decisão que o nosso córtex que vai tomar baseado em fatores, arquivos que ele tem pré-existentes lá dentro do encéfalo mesmo, né, que vão auxiliá-lo nessa decisão, tá? Então, essa tomada de decisão, por exemplo, que é uma tarefa complexa, a linguagem é outra tarefa complexa, o planejamento do movimento que eu coloquei aqui é uma tarefa super complexa, tá? Pode parecer para você que talvez não seja, que já tem experiência com movimento, mas é uma tarefa complexa e é a área cortical que realiza essa função. Então, quando eu falo em construir estilo de vida, eu falo em mudança de hábitos, porque muitas vezes eu estou acostumada a realizar comportamentos muito sedentários, que são aqueles exemplos, entre outros, que eu mostrei aqui no slide anterior. Tá? Então, esses comportamentos sedentários, eles vão contrapondo, eles vão ao oposto dos comportamentos que eu desejo quando eu quero incluir um estilo de vida mais ativo. Portanto, perpassa, em outras palavras, quando eu busco um estilo de vida ativo, isso significa também que eu vou ter que mudar algum comportamento, algum hábito que eu estava acostumada a fazer, que era mais sedentário, para um hábito do estilo mais ativo.
independente de qual hábito, seja ir para uma academia, seja fazer uma caminhada no final de semana, seja fazer um esporte no seu momento de lazer, qualquer comportamento ativo, eu estou falando aqui, em que envolva o movimento do corpo dentro de um certo nível, né, de requisição energética, digamos assim, para que o movimento aconteça. Todos esses movimentos, então, eles compõem essa categoria de comportamentos ativos, assim como eu já falei no slide anterior. Portanto, grande parte da mudança de hábito, ela requer tomada de decisões conscientes. Por quê? Porque são tarefas complexas que o teu encéfalo precisa realizar. Ele faz parte, ele tem um papel super importante nesta mudança de hábito, tá? Não vou dizer que, enfim, tem outros elementos que influenciam, mas ele tem um papel super importante, é dele que eu tô falando aqui hoje, tá? Vou focar nele. Então, quando a gente fala em ter um estilo de vida mais ativo, não tem como não olhar para o nosso encéfalo e não tem como também a gente não olhar para o nosso córtex cerebral, que é toda essa região aqui, pois ela é responsável por grande parte dessa mudança de comportamento, vem dessa tomada de consciência para as mudanças necessárias que eu preciso fazer para ter o estilo de vida mais ativo, ok? Porém, falei aqui também, somado a isso, né, o córtex, além do córtex cerebral, a gente tem uma região supercortical, que é toda essa região aqui, e, enfim, tem vários nomezinhos aqui que estão elencados, mas não vem ao caso agora também, né, a gente entender todas elas. Eu tô juntando tudo numa só, que eu tô chamando de região subcortical, que é o nosso lado inconsciente. São processadas aqui memórias, isso aqui é um ponto importante, memórias motoras e não motoras, elas são processadas nessas regiões, ou seja, elas são inconscientes, então eu não tenho lembranças, né, em outras palavras, que elas acontecem, mas elas estão aqui sendo processadas e sendo armazenadas em algumas regiões específicas dessa região subcortical, tá? Então essa é a primeira informação importante. Juntando ao estilo de vida ativo, né, que é o tema de interesse aqui, quando eu falo em padrões comportamentais repetitivos ou automatizados, que aqui é a mesma coisa, eles estão sendo processados aqui. Portanto, o nosso encéfalo está organizado nessas duas grandes partes, porque tem funções que são mais complexas que a região cortical é que vai realizar, e outras funções que não são tão complexas, são funções mais automatizadas, como o batido do coração, a respiração, tu precisa fazer toda hora, todo instante, como movimentos padronizados também, padrões comportamentais repetitivos. Então, entendendo isso, entendendo que você tem padrões de comportamentos muitas vezes sedentários, você passa horas do seu dia, tá anos sentado, tá acostumado no seu momento de lazer, jogar videogame, por exemplo, sei lá, ou ver filmes no Netflix, que também é outro exemplo de comportamento sedentário, você tem esses padrões de movimentos muito automatizados e tudo que é enraizado, tudo que eu repito, ele se enraiza e é armazenado todas essas memórias e funções para cá, para essa região subcortical, que é uma região que está abaixo da região cortical, tá? Então tudo que tu ensinou pro teu cérebro, pro teu encéfalo, que é repetitivo, ele já aprendeu. Ele não precisa gerar uma ação, uma tarefa mais complexa a partir daquilo ali. Então, todo final de semana que você para ver o seu Netflix e repete o comportamento de ficar sentado, repete a preguiça de não fazer o exercício físico, repete a procrastinação para não ir para o seu horário lá da atividade física que você planejou, tudo isso está sendo armazenado aqui. E, como eu falei, essa região ela é inconsciente. Por que eu falei isso? Porque tem uma informação super importante, você não sabe, você não tem consciência que essas informações estão armazenadas aqui, tá? Porque elas são inconscientes. Por isso que quem é responsável por mudar estratégias, por tomar decisões, é a região cortical. Ela é uma região muito mais complexa, inclusive é uma das regiões do nosso encéfalo em que mais nos diferencia, né, como seres humanos aí de outros animais, justamente porque as tomadas de decisões, as tomadas de consciências, elas são todas realizadas aqui, na região cortical, e portanto eu tenho consciência. Tá, mas Mila, e eu quero conscientemente ter um estilo de vida mais ativo?
né? Eu sei que isso é mais saudável para mim. Por que que eu mesmo tendo consciência, eu não consigo? Aí é que vem o pulo do gato, digamos assim, que eu quero trazer de informação para você. Se você quer ter um estilo de vida e não tem ainda um estilo de vida ativo, né, que é o estilo de vida que você sabe, tem consciência, que é mais saudável para você, porque tem vários processamentos que você já ensinou para o seu cérebro ao longo de toda a sua vida, porque tudo que você fez aqui tá aqui na sua vida inteira, tá aqui armazenado. Tem locais que armazenam a memória, inclusive memória motora. Todas as emoções relacionadas a todas aquelas memórias motoras, tá tudo aqui nessa região inconsciente, aqui subcortical. Então você deve ter registrado com certeza memórias motoras ou comportamentos que não são atrativos pro comportamento ativo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu, que é bem clássico esse exemplo, né? Lá na sua aula de educação física, você nunca era escolhida. Acho que eu até já tenho esse exemplo aqui em outro vídeo. Você nunca era escolhida lá na aula de educação física pelos grupos, pelos times, porque você não, sei lá, não jogava tão bem lá os esportes. Você registrou pode ter, né, tô dando exemplo aqui, tem inúmeras situações, você pode ter registrado uma memória emocional vinculada a uma memória motora de que eu não sou boa, eu não faço bem o exercício físico, ou ainda, quando eu quero fazer o exercício físico, eu não me sinto pertencente, porque naquele momento você pode ter se sentido excluída, não pertencente ao grupo, porque não era tão coordenado assim, ou não jogava tão bem assim, né? E você pode ter armazenado ao longo de anos da sua vida várias situações da sua vida, pequenas ou grandes situações, em que você fugiu inconscientemente, porque lembra, essas memórias elas estão registradas no lado inconsciente, mas você fugiu inconscientemente do movimento, do exercício, do esporte ou de qualquer situação que inconscientemente o seu cérebro conecte com essa situação lá de trás traumática que você teve nesse exemplo agora que eu acabei de citar, que são inúmeras as possibilidades. Tá? Trouxe um exemplo, ok? Por conta disso, por mais que você tenha consciência, você já criou vários mecanismos, eu vou chamar esses mecanismos de sabotadores, vários mecanismos mentais sabotadores para você não realizar um comportamento ativo, ok? Tá, mas Mila, você falou que o intuito aqui dessa aula é falar como usar o cérebro a favor. Não é só trazer o problema, né? Quer dizer, não era só para eu trazer o problema. Eu gosto de trazer o problema, mas eu gosto de trazer a solução do problema. A solução que eu, Mila, encontro para o problema, né? Obviamente, se fizer sentido para você, você usa. Se não fizer, você não usa. Você tem o seu livre-arbítrio aí para suas escolhas. Bom, vindo direto ao ponto aqui, então tudo isso que eu falei, mostrei essas duas áreas encefálicas, mas a questão aqui, a proposta é como que eu uso o cérebro a favor de ter um estilo de vida mais ativo, seja qual comportamento ativo eu desejar incluir na minha vida, tá? Seja uma prática regular de atividade física lá na academia, seja uma prática regular de caminhada, seja uma prática, um lazer ativo, né? Aos finais de semana eu sair com a minha família para fazer uma caminhada no parque, para brincar, enfim, de fazer brincadeiras ativas, né? Seja qual comportamento ativo você desejar. Tem dois pontos que eu trago aqui. Primeiro, lembrando que, considerando, né, que o seu cérebro, ou o cérebro do seu cliente, né, ele não tem comportamentos ativos sólidos ainda, ele não tem comportamentos que mantenham o estilo de vida dele ativo, possivelmente ele tem várias memórias motoras que são repulsoras, emocionalmente repulsoras para aquela prática de atividade física, ou para aquele comportamento ativo, ou para aquele movimento ao qual ele quer realizar. Portanto, associe estrategicamente, inclusive, a prática de atividade física, a prática do movimento, comportamento ativo daquele cérebro do seu cliente ou o seu cérebro mesmo, a experiências emocionalmente mais positivas. Então, o cérebro humano, ele tem necessidades básicas de amor, inclusive uma das principais necessidades básicas, acolhimento, pertencimento, aceitação.
Então, como que você pode proporcionar autoconfiança, confiança, né? Segurança, como que você pode proporcionar experiências que facilitem o sentimento dessas sensações mais positivas para o seu cliente ou para você mesmo, para o seu cérebro. Então, traga essas experiências motoras mais positivas. Isso vai facilitar em muito, porque a emoção cola muito um hábito, tá? Então, para eu criar um hábito, trazer esse aspecto emocional vinculado àquela experiência, e o cérebro aprende por experiência, tá? Experiência que eu me refiro a emoções. Experiência significa também emoções. Então, como que eu posso facilitar essas experiências mais positivas aí para o meu cérebro e o cérebro do meu cliente? E um outro ponto para facilitar e levar o cérebro a seu favor aqui também na construção desse estilo de vida é aumentar a clareza sobre as metas de mudança de comportamento que o seu cérebro ou o cérebro do seu cliente deseja. Quando eu aumento clareza, eu aumento a ativação daquela área cortical, eu aumento o funcionamento dela, eu aumento o engajamento daquela área cortical sobre as tarefas da minha vida. Quanto mais engajamento daquela área cortical, mais eu consigo tomar decisões a favor desses comportamentos ativos. Lembra que são essas áreas, elas participam em grande parte dessas tomadas de decisões que são mais complexas. Então, quanto mais detalhe de riqueza de informação o seu cérebro tiver sobre o que você quer realmente construir de comportamento ativo, qual é o comportamento, quantas vezes na semana você quer realizar, quais horários da semana você quer realizar aquela prática, quais as experiências que você já teve de prévias com aquela prática de movimento, de comportamento ativo você quer incluir. Quanto mais detalhe de riqueza, mais você engaja a área cortical, mais chances de você conseguir conquistar esse estilo de vida ativo de uma vez por todas, inclusive. Ou seja, aquele novo comportamento ativo se tornar um hábito. Você conseguir gerar mudanças de comportamentos necessários que você precisa ter na sua vida para gerar hábitos mais ativos, né? Que são mais saudáveis. Você já sabe que são mais saudáveis, mas muitas vezes a gente não consegue incluir no nosso dia a dia. Esses dois pontos, gente, que eu trago aqui para vocês são dois pontos que eu uso muito, inclusive dos meus serviços, na minha atuação de trabalho, na minha experiência pessoal e profissional. Aí mais de 12 anos que eu trabalho na área da educação física. E muito dessa experiência que eu trago da minha vida, inclusive, né, que eu aplico isso comigo e que eu já apliquei isso com pessoas que eu atendo nas minhas mentorias, em consultorias também, que eu também faço consultorias com profissionais do movimento, e eu aplico isso aqui, ó, técnicas de clareza. E é o seu cérebro que decide ou não isso. Quanto mais estratégias, e quanto mais a gente conhece sobre o cérebro, e quanto mais a gente usa estratégias a favor, e aqui eu trago duas estratégias que eu uso, que eu considero não são as únicas, né, claro, mas são estratégias que eu considero super importantes para facilitar esse processo, mais chance de sucesso tem. Gente, se esses conteúdos aqui desse canal, do meu canal, fazem sentido para ti, dá um likezinho aqui, se inscreve no canal, que isso me ajuda a disseminar esses conteúdos. O algoritmo aqui do Instagram ajuda a disseminar esses conteúdos para mais pessoas. Isso muito vai me motivar, porque é um grande desafio, tá? Falar sobre tudo isso aqui, são grandes quebras de paradigmas diária que a gente tem. Então, para mim é um grande desafio fazer todos esses vídeos. Então, dessa forma você me motiva a continuar gravando esses vídeos que são gratuitos, te entregando o melhor de mim e ajudando aí a área do movimento humano a crescer cada vez mais. Esse é meu grande desejo. Então dá um like aqui, me ajuda a compartilhar todo esse conteúdo e até a próxima.